Galera, saiu o primeiro episódio da terceira temporada de The Chosen e finalmente podemos conversar abertamente sobre ele. A gente já tinha feito um review anteriormente sobre o trailer, mas dessa vez é com spoilers e já tem muita coisa rolando. Então se você quiser entender quem são os novos personagens, o que virá pela frente e quem é a mulher misteriosa que conversou com Judas Iscariotes, é só vir com a gente nessa análise detalhada de tudo que rolou no episódio. Vamos bibliografar para você. Assim iniciamos a terceira temporada, que como todos esperávamos, exatamente de onde a temporada anterior havia parado, com o famoso Sermão da Montanha. E que saudade estávamos desses pequenos flashbacks antes do início de cada episódio, não é mesmo? Com esse não foi diferente. Nós somos levados primeiramente a voltar 6 anos antes dos acontecimentos atuais da série e convidados a entender um pouco melhor do passado de Mateus, que ainda como publicano, foi designado a cuidar do distrito de onde sua família morava. Porém, seu pai, estando com 2 meses de impostos atrasado, foi visitado por um soldado romano, que quase o levou sob custódia, mas não antes de Mateus aparecer e justificar sua dívida, dando um jeito de contornar aquela situação. Mesmo assim, para Alfeu aquele gesto foi tido como uma ofensa, e das grandes. Afinal, além de ser publicano, Mateus estava levando Roma a cobrar as dívidas da própria família, e isso foi o cúmulo para ele, que antes de fechar a porta na cara de Mateus, disse-lhe que não o consideraria mais seu filho. Mateus se lembra dessas palavras no momento em que Jesus pregava sobre a importância do perdão, tema esse do qual rodeia o restante do episódio. Os mandamentos dos quais Jesus ensinava-os naquele momento impactava cada pessoa presente de uma maneira única, enquanto fazia alguns quererem largar tudo para o segui-lo, como no caso de Judas, que aliás se desvincula no mesmo instante de seu sócio, abrindo mão da sua parte nos lucros. Fez o outro lado do extremo religioso e político perceberem que definitivamente não estavam lidando com uma pessoa comum. Judas é um dos primeiros a procurar Jesus após seu discurso e por vontade própria se oferece para ser um de seus seguidores, dizendo-lhe que poderia ajudá-los com suas habilidades financeiras. Mas não surpreendendo a Jesus, ele lhe afirma que apenas cobrava uma coisa de seus discípulos, que era se parecerem com ele, e torna a perguntar a Judas se ele estaria mesmo disposto a enfrentar situações difíceis ao seu lado, sendo dito que sim por Judas, e que ele realmente achava que Jesus iria mudar o mundo, e portanto ele queria fazer parte daquilo. Por fim, Jesus termina com a frase que marcou as temporadas anteriores, dizendo-lhe um direto e expressivo "siga-me". No mesmo momento, Judas é apresentado a todos como parte do grupo, e uma observação nesse ponto é que ele foi o único chamado de maneira não espontânea por Jesus, fazendo um prelúdio do que todos nós sabemos que de um jeito ou de outro acabará acontecendo no futuro. Após orar por todos, Jesus despede-os, dizendo-lhes que agora era o momento de descansarem e voltarem para suas famílias, prometendo-lhes reuni-los novamente em breve. Antes que pudessem partir, Maria, Ramá e Tamar são abordadas por uma mulher chamada Joana, que além de parecer uma pessoa com poder aquisitivo, pede para falar com Jesus em particular, ofertando a elas uma túnica, mas suas intenções são mal interpretadas e questionadas, até Joana ter que revelar estar ali a pedido de João Batista, que estava preso em Macaios desde a temporada anterior, e Joana teria o conhecido nesse período, por seu marido trabalhar na corte de Herodes. E foi o próprio João que a recomendou estar ali para ouvir o sermão de Jesus, e suas palavras o tocaram tanto que ela sentiu ter sido curada interiormente naquele momento. Ao falar com Jesus, ela dá notícias de João, que passava por um momento delicado e não achava que terminaria bem aquela situação, mas que confiava no tempo de Jesus, acreditando ele que Jesus iria a Macaios confrontar Herodes. Mas a única coisa que Jesus faz é pedir que André vá visitá-lo, pois ele estaria se recolhendo naquele momento para ficar sozinho por algum tempo, e André parte com Joana para a prisão onde estava João. André tinha a intenção de ajudá-lo de alguma maneira, mas o profeta do deserto não se mostrou nem um pouco preocupado com a situação, encorajando seu ex-discípulo a acreditar que o Messias, entre aspas, libertaria os cativos.
A ideia de um Messias para João era de um combatente, que pegaria em espadas e daria início a uma revolução. Mal sabia ele que suas expectativas estavam sendo geradas de uma maneira equivocada. Enquanto isso, o restante dos discípulos decide voltar para suas casas e familiares, ou quase todos. Quando finalmente Simão e Éden se reencontram, digamos assim, a sós, são interrompidos por uma visita indesejada, ou melhor, duas visitas. Natanael e Simão Zelote, que se hospedam em sua casa sem pedir permissão, pois moravam muito longe da cidade e estavam sem um lugar para dormir. Tiago e João hospedam Tomé na casa de seu pai Zebedeu, que os recebe cheio de alegria, e Ramá e Tamar ficam com Maria, que divide seu pequeno espaço com elas, e dá uma peninha de Mateus, que fica meio que abandonado e sem saber para onde ir, já que doou sua antiga casa e não é bem-vindo em sua família. Mas enquanto alguns reencontravam seus parentes e voltavam aos seus lares, Judas despedia-se de sua antiga vida, e não sabia mais se voltaria algum dia. Portanto, deixa as escrituras de sua casa com sua irmã Débora, que também aparece pela primeira vez na série. Não sabemos se o seu personagem será recorrente, mas o simples fato dela ter feito essa participação em particular pode significar mais do que apenas uma despedida. E por fim, também temos a introdução de outra peça fundamental para o desenrolar dos acontecimentos dessa temporada, que é a aparição de Jairo, um líder e uma espécie de administrador de sinagogas, que foi convocado pelo Sinédrio para colocar ordem no caos que se espalhava em Cafarnaum, devido à fama de Jesus estar saindo de controle ao olhar dos fariseus, como no caso do próprio Youssef, que estava reunindo provas sobre as supostas transgressões de Jesus, com a intenção de o expor publicamente. Mas aquilo não é bem visto por Jairo, que o convenceu a abafar o caso e a arquivar o processo. Para quem não sabe, Jairo nas escrituras sagradas tinha a mesma função do qual foi dada a ele na série, sendo chamado de chefe da sinagoga, cuja função do cargo era manter a ordem. Jairo foi mencionado nos 3 evangelhos por ter pedido ajuda a Jesus, quando sua filha ficou doente, e por mais que a menina já houvesse falecido quando Jesus chegou em sua casa, ele a ressuscita. E como já era de se esperar que aconteceria nessa temporada, pois desde o lançamento do primeiro trailer promocional já havíamos tido pistas da adaptação deste relato sinótico. E para finalizar o episódio, temos 2 momentos emocionantes relacionados às consequências que o sermão de Jesus trouxe ao coração dos discípulos. No primeiro caso foi no de André, que bateu à porta de Maria para lhe pedir perdão pela forma em que havia falado com ela no dia em que Jesus foi levado para interrogatório. Naquela ocasião, André diz ter feito por medo, mas se sentiu culpado, e aquilo o incomodou após o sermão. Maria não soube como reagir, pois disse que ninguém nunca tinha pedido desculpa por alguma coisa, e se emociona com a atitude de André. E o segundo caso foi o de Mateus, que aparece de surpresa na casa de seu pai, e antes que pudesse desistir e ir embora, sendo delatado pelo seu cachorro, Alfeu o avista da porta, e de todas as reações que ele poderia ter, reage da única maneira a surpreender Mateus, que foi dizendo uma única palavra: filho. E conclusão do primeiro episódio. Agora me responde você, se empolgou para o restante da temporada? Se você curtiu esse vídeo, eu te peço que deixe seu like para ajudar o vídeo e o canal. Inscreva-se se quiser continuar acompanhando as próximas análises, pois só aqui traremos vídeos semanalmente sobre The Chosen. Pessoal, até a próxima!